E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Ferronato, eu sou advogada criminalista e professora, e no dia de hoje nós vamos responder a essa pergunta. Fui chamado para comparecer em uma delegacia, e agora? Me desespero? Em um primeiro momento, se você nunca foi em uma delegacia, a não ser para fazer o seu RG quando você era criança, ou talvez teve que renovar agora, não se assuste. A minha recomendação inicial é que você contrate um advogado da sua confiança para que ele te oriente. Primeiro, nós precisamos entender se você foi chamado para ser testemunha ou como um investigado. Então, qual que é a diferença entre eles, né? O investigado é aquela pessoa em que realmente pode ter cometido algum crime ou está sendo investigado de ter cometido. E aí, o procedimento policial, né, o inquérito policial, ele serve para isso, para verificar se essa pessoa cometeu algum crime ou não. Agora, se você foi chamado como testemunha, o objetivo é justamente você esclarecer algum fato que você tenha presenciado ou tenha algum tipo de informação sobre. Então, por isso que a pessoa pode ser chamada como testemunha em um inquérito policial, primeiramente. O advogado, sim, é a pessoa correta para te orientar nesse tipo de situação. Nós, advogados, temos acesso às investigações, obviamente que é apenas aquilo que estiver documentado. Então, existem algumas diligências, algumas questões aí que a polícia pode estar investigando e aí nós, advogados, também ainda não teremos acesso, que é o exemplo aí das interceptações telefônicas. Mas aquilo que já estiver documentado nesse inquérito policial, nessa investigação, o advogado ele tem acesso. Então, a partir do momento que você recebe um documento da polícia, seja um ofício, uma notificação, pode ser pelo WhatsApp, dependendo da localidade, você vai enviar esse documento para o seu advogado de confiança. Ele vai olhar o número que consta ali em cima e vai ir atrás para identificar, então, para obter acesso e entender, né, caso no documento não esteja escrito se você é investigado, investigada ou se é testemunha, aí esse advogado que vai poder fazer essa análise. E aí depois, então, que ele tiver acesso ao procedimento, ele vai poder conversar com você e te orientar melhor sobre como ocorrerá esse depoimento. Se você for testemunha ou investigado, o advogado ele precisa entender justamente para te orientar melhor, inclusive se existe a possibilidade aí de você vir a se tornar investigado no curso dessa investigação, porque também pode ser que você venha a ser ouvido como testemunha e dependendo do caso, né, não é regra, você pode vir a ser investigado na sequência. Então, por isso que é muito importante você ser aconselhado por um advogado para que ele faça essa análise e te oriente de uma forma aí mais correta possível. E uma dúvida muito comum é: fui simplesmente conduzido para a delegacia, devo falar, devo ficar em silêncio? A minha recomendação é que se você não conseguiu falar com o seu advogado ou advogada, fique em silêncio, é a melhor opção. Então, justamente para que o advogado possa fazer essa análise. Então, se você ainda não conseguiu falar com o seu advogado, é importante que isso ocorra para que o advogado tenha noção do que exatamente tem de documentação, né, o que já foi investigado até aquele momento, para poder orientar e te auxiliar de uma forma mais precisa sobre aqueles fatos. Nós sabemos que o inquérito não é o momento em que nós, advogados, né, e a própria pessoa que está sendo investigada, vai fazer uma defesa, mas é muito importante o advogado acompanhar tudo isso e fazer aí uma condução da melhor forma possível, poder acompanhar os depoimentos que forem coletados, que podem ser de outras pessoas, outras testemunhas ou possíveis investigados. O momento correto em que ocorrerá realmente uma defesa será no processo penal e não aqui na investigação. E se você tem alguma dúvida de como funciona um processo penal, me responde aqui embaixo que eu vou saber que isso é um tema que lhe interessa e eu posso trazer num futuro vídeo. E dependendo da localidade, esses depoimentos hoje, principalmente após aí a ocorrência da pandemia, eles acabam acontecendo no formato virtual, então isso facilita bastante. Então é importante sempre também, né, o advogado buscar essa informação. E se realmente você estiver sendo investigado por algum fato, esse pode ser um momento muito importante para esclarecer aquilo que aconteceu. Mas, obviamente, que quem vai poder te orientar da melhor forma, como eu já falei e vou insistir,
é o seu advogado ou advogada e é ele que vai lhe dizer aí se você deve realmente falar ou não deve falar. O momento aqui da investigação, do inquérito policial, ele é muito importante porque é ele que vai dar elementos para embasar uma denúncia. Denúncia é o documento que o Ministério Público faz para iniciar o processo penal. Então, todo esse procedimento inicial que é feito lá na delegacia tem uma importância extrema justamente para coletar esses dados, coletar essas informações e meios de provas, para então que nós tenhamos um processo penal onde realmente haverá essa defesa penal. E aí, ficou um pouco mais tranquilo de saber como acontece? Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre esse assunto, sobre todo esse procedimento do inquérito policial, quer saber mais também, me deixa um comentário aqui embaixo que eu vou saber que esse é um assunto do seu interesse e aí eu também trago para um próximo vídeo. E agora que você assistiu até aqui, não esquece, de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário, compartilhar aí com todos os seus amigos e me acompanhe que na próxima semana nós temos um outro vídeo. Até lá!